Você deve estar achando absurdo o título desse vídeo. Você realmente deve estar querendo me bater, somente se você trabalha com museus. Mas é exatamente isso. Eu acho que o Brasil não deveria de ter museus. A nossa capacidade de incompetência ridícula, estúpida e totalmente irresponsável faz com que essa tragédia como o que aconteceu no Museu Nacional se repita. Não há palavras para descrever isso. Eu trabalhei no Museu Nacional há algum tempo, faz muitos anos. Talvez muitos de vocês que estejam me vendo sequer tenham sido nascidos ou eram bem criancinhas. Eu tenho uma compreensão bem perto do que era o Museu Nacional, e aquilo era uma catástrofe anunciada, e só resta o alento, só resta a desesperança. Nada ali pode ser recuperado. Espécies zoológicas têm a sua importância, mas você ainda tem a possibilidade, ainda que remota, de reaver o acervo. Fósseis estão perdidos. Múmias viraram pó. Documentos, gravações indígenas, toda a nossa história e a história mundial se perderam ali. Não sobrou nada. E quando você vê políticos dizendo, não, nós iremos reconstruir o museu, reconstrua e enfie na bunda. Porque o problema não é o prédio, seus ignorantes, seus incultos, idiotas, tolos. O maior acervo do museu é tudo que tem dentro dele. O prédio apenas faz parte, mas poderia ser montado em qualquer barraco, até debaixo de uma ponte, se tivesse salvado os itens. Alguns se salvaram, pessoas abnegadas que enfrentaram as chamas para retirar um pouco dos seus trabalhos, mas a grande maioria está perdida. E o pior é saber que isso não foi o primeiro e nem foi o último, porque um casarão histórico de Salvador também pegou fogo. Antes, o Museu da Língua Portuguesa pegou fogo. E se bobear, o Museu Imperial de Petrópolis, o Museu do Ipiranga e vários outros museus aqui no Brasil terão o mesmo fim, a destruição. Porque não há plano de contingência, não há plano de combate a incêndios. Vários museus aqui no Rio estão com o mesmo problema do Museu Nacional. Fiações velhas, sem laudo ou garantia ou o ok dos bombeiros, eles sequer deveriam estar abertos. Deveria haver um cordão de isolamento. O Brasil não deveria de ter museus. Tudo que devia de ter aqui deveria ser encaminhado para países de verdade, que sabem manter a cultura e história e ciência. Museus como o Louvre, o Guggenheim, o Museu de História Natural de Nova York, o National Museum de Londres, tudo isso são museus que sabem dar valor aos seus conteúdos. São museus que sabem respeitar o conceito de história, cultura, ciência. Mas no país que odeia a ciência, onde prefere se sustentar pessoal indo ver séries ou praticando sexo oral em banheiros públicos ou participando de orgias gays, aí nós vemos o que importância. A verba do Museu Nacional que ia ser destinada cerca de menos de 600 mil reais. Não é milhões, R$1.000. Só um cara chupando pirocas no banheiro público ganhou 30 mil. E não querem que a gente se indigne. E ainda vão alegar que é a mesma coisa que ciência, que uma coletânea
egípcia, murais de Pompeia, que conseguiram resistir a um vulcão explodindo e não resistiu à incompetência generalizada que é nesse país. Aqui nós sabemos o que se dá de prioridades. E a prioridade nunca vai ser cultura, porque a população não quer cultura, a população não quer isso, e o político dá ao povo o que o povo quer. Não há manipulação de massas. O povo é que é ignorante. Anda-se pela rua e ninguém comenta. Mas se pegasse fogo no estádio de futebol, aí sim as pessoas estariam indignadas. Mas é uma questão de o que as pessoas acham mais importante. E cultura aqui no Brasil nunca será importante. Então, entreguem um acervo para quem vai cuidar com carinho, para quem tenha projeto de digitalização, de salvaguarda, de proteção, de combate a incêndios. A desculpa de ser um prédio velho não cola, porque o Museu Harvard é uma instituição com também séculos de idade. A Royal Society em Londres tem séculos de idade. O Museu do Vaticano é um dos mais antigos do mundo. E ele só existe porque não é no Brasil. Entreguem os acervos para quem possa cuidar bem deles. Levem os pesquisadores brasileiros até lá. E aqui, um punhado de pão e circo está ótimo. Às vezes nem isso as pessoas têm, mas ninguém se importa. Seja da alta esfera, seja o mais humilde, ninguém se importa. Alguns comemoraram que o museu queimou porque era de uma elite senhorial, porque escravizou. É história. E aquele que queima a sua história está condenado a repeti-la.